Parece que os Estados Unidos, não sei se ele quer adiantar a entrada da China, porque ele sente que a China não está preparada ainda e não quer esperar a China se tá preparada para entrar numa guerra, porque ele tá estrangulando a China com Venezuela e agora Irã. Parece que tá chamando pra briga, não tá não? Na verdade, é aquela situação. Quem não conhece história tá fadado a repetir os erros do passado. Cara, esse comentário que você fez foi muito interessante, até me atrapalhou um pouco aqui, porque surgiu umas 10 ideias, né? Eu não tenho nem a caneta pra anotar aqui, mas não precisa não que tá no HD aqui. A grande pergunta pra quem quer entender o que tá acontecendo. Por que o Japão atacou Pearl Harbor? Você sabe, Homer? Por que, Homer? Fala aí pra gente, por que o Japão atacou os Estados Unidos lá no Havaí, em Pearl Harbor? Eu não sei, acho que é porque tava mais próximo deles, né? Também, né? Porque tinha ali uma frota naval poderosa americana. Mas o que leva os caras a fazer isso? Sabe por quê? E se entende que foi uma das motivações do Japão para atacar os Estados Unidos? Os Estados Unidos fizeram um embargo de petróleo contra o Japão. Putz, exatamente o que eles estão fazendo com a China agora. Exatamente o que o Videla acabou de falar. Isso levou o Japão a chegar num problema extremo de desabastecimento de petróleo e falou, cara, vou ter que ir por tudo ou nada, meu irmão. Vamos supor que você tá numa floresta e você foi encurralado por um urso. Aí você fala, cara, não tem mais o que fazer. Eu não tenho como andar pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. Você fala, cara, vou ter que partir pra cima do urso, né? Então o Japão, aconteceu isso com eles. E a história se repete. O Japão atacou os Estados Unidos porque os Estados Unidos fizeram um embargo energético de petróleo contra eles. Os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa. E aí, me lembra de uma tonelada de outras coisas que você falou, porque lembra também o problema dos 3 corpos. A ideia era os alienígenas interromperem o desenvolvimento tecnológico humano para quando eles chegarem a gente não ter... Putz, eu não tinha feito essa relação, cara. A mesma coisa, né? Vamos atacar a China. Estados Unidos fez um cálculo que a China... Daqui a tanto tempo vai ter um exército, tá construindo porta-avião, drone, não sei o quê, daqui a um tempo vai suplantar. Vai ficar invencível. Vai ser invencível, até porque os caras têm um exército trocentas vezes maior. Então vamos forçar ela a entrar na guerra antes. Que eu quebro as pernas dele agora. Que aí eu tenho desculpa pra destruir tudo lá. É igual você aquela história, né? Descobrir que o Adolfinho Hitler ia fazer o que ele fez, você elimina ele antes. Lembra que ele tava se afogando e um padre salvou ele, cara? Verdade, cara. Aí tem aquela história, vamos voltar no tempo, né? E eliminar o Hitler. Imagina uma linha temporal que o padre não salvou, né? E isso que é interessante, cara, porque eu vou fazer uma notinha de rodapé aqui, peço licença pra galera, mas afinal, o nome do programa é Ligando os Pontos, né? O cara chega e fala assim, como é que Deus pode ser bom se ele permite o sofrimento dos inocentes? É a grande questão. Aí você fala assim, cara, às vezes você salva uma pessoa, o cara é o Hitler. Exato. E às vezes você não salva uma pessoa e uma coisa boa acontece em consequência disso. Talvez até pra pessoa que morreu, a gente não sabe exatamente. Cai um avião, você não sabe quem tá no avião. Exato. Na Bíblia... Não que tem essa relação também. Não, claro, mas é pra você saber, pra você fazer um juízo de valor. O que é um juízo de valor? Isso é bom ou isso é ruim? Você tá fazendo um juízo do valor daquele fato. Pra você fazer um juízo do juízo de valor perfeito, você teria que ter tempo infinito e conhecimento infinito. Pois é. Pra você falar, eu tenho certeza que isso é bom e eu tenho certeza que isso é ruim. Aí, a pergunta que filósofos como Alvin Plantinga fazem é, você não tem como ter certeza que Deus não tem algum motivo bom para permitir isso, porque você não tem o conhecimento total de tudo que aconteceria em todas as linhas temporais. Entendeu? Então, para você dizer que a coisa é boa ou ruim, você teria que ter esse conhecimento infinito e tempo infinito. Então, só uma pequena reflexão, já que a gente falou que o padre salvou Hitler e você lembrou aí do Monster, né? Mas a gente tá entrando, então, colocando agora essa guerra como a terceira guerra e responsável por esse grande reset. Grande reset. Vai resetar tudo. Por quê? Crise energética e petróleo caro, o que eles estão fazendo? Eles estão forçando a transição mais rápida. Transição energética. Ou seja, a guerra fechando ali o Estreito de Hormuz faz o preço do petróleo ir lá em cima, gasolina, energia, tudo fica mais caro no mundo inteiro. Isso pressiona os governos e as empresas a arrumar outra solução. O petróleo pode ficar tão caro que o mundo vai ter que falar, não dá mais para usar petróleo, meu irmão. A gente vai ter que usar outra parada. E é isso que o grande reset quer. Ele quer que o petróleo fique insustentável para o mundo fazer essa transição. Mas não é o mundo que vai fazer a transição, é o povão. O povão vai ficar sem petróleo e sem energia e as elites vão usar o petróleo todo para alimentar os data centers.
Você tá entendendo a ideia? É. É uma jogada de convencer a população que é bom a gente jogar toda a energia para os data centers e convencer a população que a melhor coisa para eles é ficar com energia eólica e fotovoltaica. Só que aí os caras vão lá, escurecem a atmosfera e ferra com tudo, né? Que aí cadê a energia fotovoltaica, né? E a ideia é essa, então. Petróleo muito alto favorece o grande reset, porque o grande reset quer o Green New Deal, o novo acordo verde, né? A mudança da matriz energética para uma matriz renovável e sustentável. Então, isso pressiona o governo e as empresas a acelerar essa saída do petróleo, sair do carvão também, sair do gás natural, e investir pesado nos renováveis, no hidrogênio, nas baterias, exatamente o que o grande reset quer reconstruir o mundo melhor, né, com uma pegada de carbono baixa. Então, se você entende o nível de perigo para as liberdades que o grande reset traz, essa guerra está favorecendo o aceleramento desse processo de concentração de poder e concentração de renda. Mas aí não seria bom para a China, que está mais adiantada na matriz... Nessa transição? Na matriz elétrica? Então, a China está investindo pesadamente nessa transição, porque ela sabe que depender do petróleo é uma arma ocidental contra ela, como está acontecendo agora, mas eles não conseguiram fazer isso ainda. Está naquela teoria lá do problema dos 3 corpos. Tá. Eles não chegaram no ponto de falar, aí petróleo, não preciso mais de você. Foi bom enquanto durou, adeus. Não, eles são muito dependentes do petróleo ainda. Então tá dando um prejuízo terrível, tá? Outra coisa que essa crise global agora ajuda. É bom para a Rússia, né? Que aí ela volta a vender mais petróleo para a China, ou não tem nada a ver? Então, aqui tem um problema, porque agora a Rússia tá, por incrível que pareça, mais próxima dos Estados Unidos que da China. Por quê? O Putin tá falando, eu quero fazer aliança com a Europa, eu quero ajudar os Estados Unidos a vencer os seus problemas, porque nós estamos vendo aquilo que é chamado de Kissinger invertido. Porque o Henry Kissinger, nos anos 70, ele montou ele inventou uma ideia de fortalecer a China para combater a Rússia. Agora é o Kissinger invertido, é fortalecer a Rússia para combater a China. Cara. Então a Rússia está se alinhando com os Estados Unidos e fazendo uma frente contra a China, por incrível que isso pareça. Por incrível que isso possa parecer. Então, é claro que Putin, ele enxerga nisso uma vantagem. Não porque ele vai vender mais petróleo para a Rússia, mas talvez ele fazer mais alianças com o Ocidente. E conseguir o que quer, né? Conseguir o que quer, obviamente, né? Inclusive, o Donald Trump ontem teve uma conversa de 1 hora de duração no telefone com o Putin. Ah, é? E eles falaram sobre a guerra no Irã e a guerra na Ucrânia também. Ele estava acusando a Rússia de ajudar a localizar os alvos americanos e ajudando o Irã. Passando informação privilegiada, né? Mas, na minha singela e humilde opinião, tudo isso é pra briga de comadre. Também Esses dois aí são chapa quentíssima. Também acho. Tem uma coisa que desaparece da internet, que é o forte vínculo de Donald Trump com a Rússia. Donald Trump novo, você vê fotos dele lá na União Soviética, fazendo negócio com os russos. O Trump é antigo já nessa aliança com o russo, entendeu? Esse cara é igual o Forrest Gump, meu irmão. Esse cara já fez tudo que você duvida, ele já fez. A história dele é estranhíssima. Se você quiser ver um pouco dessa história, eu já indiquei. Veja a série do Roy Cohn, que era o advogado dele, que foi o mentor dele, e o filme O Aprendiz, que apesar de ser uma obra de ficção, tem inspiração em fatos reais, vai te ajudar a ter uma base de como Trump sai do... Ali, ó. Essa amizade aí, meu irmão, vai muito além do que você pode imaginar. Meu antigo xará já dizia, os dois são membros do clube de golfe. Mas não tem o papo que nesse encontro o Putin provou que tentaram matar ele? Você soube dessa... Que tentaram matar o Trump? Não, que tentaram matar o Putin. Levou que provas, os americanos... levou provas de restos de, sei lá, de míssil, alguma coisa que eram feitos da Palantir. Só que foi no governo Biden, né? No governo Trump, entendeu? Tá. É tipo assim, olha a sacanagem que os caras fizeram comigo. Tô me aproximando você porque com o cara anterior aí, olha... E o Trump sempre falava, se eu tivesse no poder, eu não tinha tido guerra na Ucrânia. Verdade. E realmente não teria tido, porque os caras são chapa, pô. Por que começa essa guerra na Ucrânia? Porque com o apoio dos Estados Unidos, a OTAN tava partindo pra cima da Rússia. Cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Puxaram a Finlândia, a Suécia. Tá todo mundo com a arma voltada ali pra Rússia, pô. No quintal da Rússia. Aquela história. Aquela questão. Quem não conhece a história, tá fadado a repetir os erros do passado. A gente vai estudar, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba. Lembra dessa história? Sim. Baía dos Porcos. Baía dos Porcos também, né? Toda essa época do John Kennedy, né? Que ele tentou frear, a Rússia não conseguiu e tal. Então, o que acontece? Os caras dizem assim, poxa,
Os russos vêm e botam mísseis nucleares em Cuba apontados para os Estados Unidos. Isso é um absurdo, né? Mas aí a pergunta que a gente faz é, por que os russos fizeram isso? O que motivou? Porque os americanos colocaram mísseis na Itália e na Turquia voltados para a Rússia, pô. Então... Aí eles falaram, vai botar míssil na minha cara, eu vou botar na tua. Entendeu? A gente tem que entender de onde que vem as coisas. Essa escalada, né? Exatamente. Então tem tudo a ver com o que a gente está vendo agora também. Sempre tem um agente provocador provocando o cara a entrar no jogo. O que você tinha falado antes. Será que esse embargo aí ali do Estreito de Hormuz não está ajudando os Estados Unidos a atrapalhar a China, fazendo com que o petróleo não chegue na China? Também tá. Entendeu? Então eles falam assim, não, isso é um absurdo, a gente tem que liberar logo o Estreito de Hormuz, mas talvez por trás lá eles estão falando, a China tá se ferrando, se deu mal, deixa fechar mesmo, que agora eu já garanti meu petróleo aqui na Venezuela, né? Já peguei. E eles também têm petróleo pra caramba. Os Estados Unidos, né? A maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela, e o maior produtor de petróleo do mundo hoje é os Estados Unidos. Então os caras estão tranquilos de petróleo. Com esse petróleo aí, não só o petróleo da Venezuela, mas a gente é pouco falado. Petróleo da Guiana também. Então, assim, os Estados Unidos já têm o controle do petróleo da Guiana, que é petróleo pra caramba. E agora com o da Venezuela, meu irmão, dá pra montar o Tecnato das Américas ali, que o avô do Musk sempre quis, né? Então, olha só, isso tá gerando não só um aumento do petróleo, e o mundo falando, olha como é que é ruim depender do petróleo. O petróleo sobe, desce pra caramba, quebra a gente. Vamos fazer a transição da matriz energética. Mas a inflação global também, recessão, estão criando justificativas ali para mais intervenção estatal. Por quê? A guerra está gerando inflação alta, né? E isso impacta a energia. Se impacta a energia, também impacta alimento. Então, isso gera queda de cadeia de suprimento, o que é terrível, e risco de recessão mundial. Então, o que acontece? Os governos já estão gastando uma fortuna em defesa, trilhões em defesa, e subsídios, e isso o que? Abre espaço para mais controle econômico, né? Mais impostos sobre ricos, renda básica universal, gasto público massivo, né, nessa agenda verde, igual ao que o Grande Reset defende. O que ele defende? Governo maior e mais ativo, mais interferindo na sociedade. Acaba aquele negócio do Estado mínimo neoliberal e volta um Estado forte. Só que não é um Estado forte que você escolheu um líder. É um Estado forte que você nem participa da gestão. Você fica só ali acomodado e esperando pingar na tua conta seu token da sua moeda digital. Que ia falar real digital, mas real digital foi pro espaço, né? Porque o Trump falou, acabou o negócio de moeda digital dos bancos centrais, né? O Trump chegou ao poder, ele emitiu uma ordem executiva, uma medida provisória, falando que está proibido produzir, o Banco Central produzir uma moeda digital. Porque era o que estava todo mundo certo. Porque ele não quer que a moeda digital esteja no controle dos bancos centrais, ele quer que a moeda digital esteja no controle da galera que botou ele no poder, que é o Vale do Silício. Então não vai ser o Banco Central que vai controlar a nova economia digital, serão as stablecoins, vai ser o Tether, o Circle, a stablecoin lá do PayPal, lembrando que PayPal também, a gente está falando de Peter Thiel também, Elon Musk, fundaram, né? Então, essa desestabilização do Oriente Médio também reforça essa necessidade de uma governança global. A gente precisa de uma confederação de nações para impedir que isso aconteça. A gente não pode ter China, Japão, Estados Unidos, o mundo inteiro, a Europa, dependente de um pequeno estreito de Hormuz ali, de 30 quilômetros. Como é que um espacinho de 30 quilômetros de largura que dá para atravessar nadando, fechou aquilo, acaba com o mundo? Então isso reforça a construção de uma nova dinâmica global, que é tudo que o Grande Reset quer, né? Então o conflito já está se espalhando ali, o Líbano com o Hezbollah já está na guerra, né? Já tem encrenca no Golfo inteiro. E aí, isso mostra ali, segundo eles falam, olha como é que o mundo é frágil, como é que o mundo ser interconectado transforma o mundo num cenário de uma House of Cards, de uma casa de cartas. Porque se você constrói um sistema global todo interconectado, você puxa uma carta, você derruba o sistema. Então eles estão pregando já que o mundo não seja tão interconectado. Cada regiãozinha tem que ter a sua própria comida, a sua própria energia. Tem que ser autossuficiente para não ter que interagir com as demais. É exatamente o que a gente vê no 1984. 3 grandes blocos tirânicos. Eurásia, Lestásia e Oceania. Né? Lembrando, Eurásia controlada pela Rússia, Lestásia pela China, Oceania, Estados Unidos. Então, para alguns teóricos do Fórum Econômico Mundial, isso prova que é mais necessário uma coordenação internacional, regras globais para energia, para clima e tal, em vez de você ter ali essa liberdade para todo mundo, cada país fazendo o que bem entende, né? E é claro que a destruição
ela vai acelerar essa ideia da reconstrução sustentável, que é um negócio diabólico pra caramba, né? Porque os caras estavam tomando míssil na cabeça lá na faixa de Gaza, os caras já estavam apresentando projeto imobiliário pra fazer virar um resort, grande resort. Poxa, sacanagem, né, irmão? Espera um pouquinho pra apresentar o projeto, porque, pô, você não espera nem a pólvora esfriar, você já tá falando que vai ganhar grana em cima, em cima da desgraça alheia. Pô, espera um pouquinho. Aí entra essa família muito misteriosa do mercado imobiliário, assim como a família Von Trump, que era a família original do Trump, a família Kushner, que é o Jared Kushner, que é o genro do Trump. Ele que tá encabeçando isso tudo aí. Inclusive, tem umas teorias malucas dizendo que o novo Jeffrey Epstein é o Jared Kushner, é o genro do Trump, né? Vamos ver. Então, se você destrói uma região inteira do Oriente Médio, surge a oportunidade de você reconstruir do jeitinho que você quer, dentro dos moldes ali do grande reset, né? Você pode impor ali as condições de que seja tudo verde. A gente não vai reconstruir as usinas de petróleo, nem de gás natural. A gente vai colocar agora tudo energia solar e eólica, né? Aí o Jared Kushner aí. Eu sempre que eu vejo ele, o cara fala que ele não consegue rir, né? Você vê que ele tem um sorriso estranho. Parece que ele força o sorriso, né? E eu sempre lembro do Joe Rogan falando, cara, esse maluco ele parece o Damian, né? Daquele filme A Profecia, né? Um boneco. Lembra? Parece que é uma parada meio sem vida, Total. né? Uma coisa estranha, né? Então, além disso tudo que a gente já falou até aqui, essa guerra aí, ela traz aumenta o medo, né, dessas guerras, desses atentados, né, que os Estados Unidos estão em alerta total agora das sleeper cells, das células dormentes ali iranianas dentro dos Estados Unidos. Ameaçaram atacar a costa oeste, né? Com Califórnia. Drone. Mas, falando em costa leste, Nova York está em alerta total. Nova York, Austin, no Texas, o sul da Flórida, tá tudo em alerta total. Cara. Né? O governo americano passou para as polícias estaduais esse alerta, fiquem em alerta total e alerta para as pessoas também. Chegou até uma notícia preocupante durante essa semana de que a Casa Branca bloqueou um relatório de segurança que apontaria perigos de terrorismo nos Estados Unidos. Tipo assim, eles acharam que ia assustar muito a população, ou seja, tá pior do que parece, porque os caras estão até segurando informação, né? Então esse medo, né, de mísseis, de drones, né, faz com que os governos invistam mais em inteligência artificial, aumenta o rastreamento digital, a cibersegurança, esse conceito de precisamos espionar o que está todo mundo fazendo para evitar um problema de ataque nosso. Exatamente o que aconteceu depois do 11 de setembro. Eu não sei se a galera vai lembrar disso, mas andar de avião antes do 11 de setembro era muito mais tranquilo, né? Daniel, o que você acha da saída do Irã da Copa do Mundo e acha correto manter a SEG nos Estados Unidos? Cara, eu tô grilado com isso aí, meu também. Irmão. Principalmente por causa daquela capa da Economist, lembra? Depois coloca aí. Que o mundo é uma bola e tem um cara dando um chute no mundo. E essa capa é misteriosíssima, velho. Eu vou te mandar aqui, porque os caras dividiram que nem uma pizza. E falaram que já tá acontecendo. Tá acontecendo, por meses. cara. Eu vou te mandar aqui, ó. A gente analisou isso aqui num programa bem na época. E coloca essa imagem pra ele dar uma olhada depois. Se a gente olha isso como se fosse um relógio rodando no sentido horário. No sentido horário. O começo seria pra cima no 0. Aí vai rodando pra direita. Aí você tem janeiro, fevereiro. Estamos em março aqui. Aí você vê que entre fevereiro e março tem um naviozinho. Pois é. E esse navio tem 2 caras. Aí, ó. Janeiro e fevereiro, você tem entre janeiro e fevereiro lá o barco e 2 figuras aí. Esses caras que dividiram isso aí são petistas, né? Que o cara botou 13, né? Era só 12, né, pô? Então, o que é esse 13 deram uma sacaneada com esse 13 aí. Às vezes se dividir só em 12 ficava melhor. Mas tudo bem. Esse barco, vê se você consegue dar uma aproximada não no barco que tem um container, no que tá o barquinho que tem a vela. Isso daí. Isso. Quando você olha essas figuras que estão no barco, você vai ver que esse capacete é um capacete persa. E o que significa isso? Irã. Irã, claro. Como é que os malucos mandaram essa parada em dezembro, cara? Acho que foi em dezembro, né? Que essa capa era edição de previsões para 2026. Ou seja, já estava dizendo que ia ter alguma coisa no Irã, cara. No início do ano, se a gente parte do princípio que o ano está começando ali. Agora, o que acontece? No final de fevereiro ali, a linha tá passando em cima de um cara de azul. Esse cara de azul é o Zelensky. Vai ter alguma coisa a ver com a Ucrânia.
tá? Se a gente for... Vamos supor que a gente está tentando interpretar a imagem aqui de forma preditiva. Pois é. Porque... nesse post que eu te mandei, o cara tá fazendo essa análise também. Isso. Esse daqui no meio é o Trump, tá vendo com o bonézinho vermelho. Tem o Narendra Modi, que é o da Índia. E tem uma loura ali que... Cadê? A loura de vermelho ali. Onde? A dama de vermelho. A dama de vermelho. Tem gente que acha que é a Erika Kirk. É mesmo? Ou então a Giorgia Meloni da Itália. E estamos em março, né? Só que a Meloni não tem o cabelo grande assim. Março estamos vendo o dinheiro voando. O tanque de guerra. Tanque de guerra, ou seja, guerra. E atrás tem um míssil. Onde tá escrito março, atrás tem um míssil lá. Tem um míssil. Então, assim, cara, muito estranho ter o Irã e ter o tanque. Então o tanque que eu tô... esses caras tão... Que eu tô pensando aí, porque... O tanque significa exército on the ground. Boots on the ground, né? Exército desembarcando. Que pode ser que aconteça ainda. O Trump falou que não, mas eu vi notícias de ele tá mandando tropas, gente pra lá. E tropas entrando em treinamento já pra vir. Já. Tá pra vir, não pra ir, né? Eu tenho um amigo lá da... Você acredita que vai? Eu acredito que é possível. Porque dizem que não tem como você derrubar um regime se não tiver... Boots on the ground. O que o ideal seria eles usarem aquela estratégia da Revolução Colorida, que é incentivar o próprio povo a derrubar o governo. Que é o que o Trump falou. Eu já matei o líder, agora é com vocês aí. Vai lá, campeão. Resolve aí. Só que a galera não tá resolvendo. Então pode ser que ele tenha que partir para... É claro que antes de você entrar boots on the ground de tropas americanas, tem a guerra por procuração, que são os curdos, que a CIA está patrocinando para fazer o serviço sujo, né? Então curdos já podem começar o serviço de boots on the ground. Porque o território iraniano é grande, o país é grande dentro daquelas proporções. É claro, se você comparar com o Brasil não é tão grande, mas é um país grande pra caramba, assim como a Ucrânia é um país grande também. E são várias etnias, cara. Você não tem todo mundo ali igual. Você tem vários grupos e um não gosta do outro. Você tem o persa, mas você tem o curdo, você tem vários outros grupos que os Estados Unidos estão querendo mobilizar para derrubar essa galera aí. Agora, o que é ali, em março, então, a gente tem o Trump, o líder da Índia e talvez a Giorgia Meloni, que é essa mulher, ou a Erika Kirk. Então, em tese, vai acontecer alguma coisa com a Índia também. Na verdade, a gente está vendo já uma encrenca entre Paquistão e Afeganistão, que começou um pouquinho antes do ataque dia 28 de fevereiro ao Irã. Então, já tem algo esquentando ali perto da Índia. Agora, o que preocupa um pouquinho para baixo ali, ô Vilela, são aquelas seringas ali, né? Afasta maio. Agora, em maio. Em maio, seringa preocupou. Que pode estar... Depois tem mais seringas ali. Tem mais? Tem. Mas isso aí preocupa porque tem gente que tá especulando. Será que é uma pandemia nova? Pô, aí é sacanagem, né? Aí é maldade. Aí tem o gelo derretendo, né? Tem várias interpretações ali. Tem a luta de boxe, né? Aí você vê... Em abril. Uma bermuda azul e uma bermuda vermelha. O azul e vermelho é republicano e democrata, né? Pode ser. Porque tem as disputas de meio de mandato, né? Midterms election. E aquele é um negócio de comprimido lá? Uma cartelinha de comprimido? Parece que é uma cartela de comprimido aquilo, né? Não é um controle remoto, acho que é um... Parece uma cartela de comprimido. Parece que tem desenhos de comprimidos também. Tem. Tá vendo? Verdinho, não, vermelho e branco. Isso tem. Então, eles estão achando que isso pode estar relacionado. Eu não sei se é fácil de achar essa notícia, Homer, mas tem um professor de Harvard que está pesquisando profundamente retardar o envelhecimento. E ele tem dado palestra falando que eles encontraram a solução. Então a galera tá achando que no meio dessa confusão toda vai aparecer um cara falando aqui, ó, achei a pílula da fonte da juventude. Entendeu? Ou a seringa pode ser também. Não, ou alguma coisa, né? Grandiosa, né? Sim, algo extremamente impactante ali que poderia, né, trazer essa mudança toda. Junho, né, que a gente tava falando, abril, maio, junho. Julho tem um robô, tem o cifrão, dinheiro. Crise econômica chegando, batendo forte, esse dinheiro ou papel voando tá em todos os lugares, né? Esse papelzinho azul. Tem umas folhas também, né? Ficou um pouquinho difícil de interpretar isso aí. Não deu para entender direito, né? Mas, mais seringa dinheiro lá. Dinheiro azul, seringa de novo. Mísseis ou foguetes. O que é o cara? Tá imprimindo? É votação em agosto, talvez? Parece que aquilo ali é uma votação, urna, né? Eles chamam de mail-in ballots, né? Que são aqueles
formulários de votação o cara manda pelo correio, Ah, tá. né? Parece que é isso. Isso é estranho, Vilela, porque a votação pelo correio, ela ganhou força durante a pandemia, né? Então, será que a seringa diz que vai ter uma nova pandemia e as votações de meio termo terão que ser por correio para não ter aglomeração? É preocupante, né? Preocupante, porque, poxa, acho que ninguém aguenta mais uma outra pandemia, né? Que aí é maldade. Não, tá louco, cara. Aí já é covardia. Então a gente tá ali, agosto, né? Agosto que é... Eu tô pegando minha cola, que eu fiz um estudo sobre isso. Então ali, a gente tem também muitas imagens de satélites. E aí os caras estão falando de uma guerra espacial. Star Wars, guerra no espaço. Porque a gente sabe que hoje tem muito equipamento bélico no espaço, né? Então as antenas também seriam uma referência. Né, vão para a estratosfera e voltam. Vai, sai, né? Tem o misterioso Projeto Thor. O Projeto Thor é aquela barra de tungstênio, que é tipo um poste de luz, só que de ferro, que os caras soltam lá de cima. Ele cai, ele não tem explosivo, ele é um ferro que bate na Terra com a força de uma bomba atômica, só que não tem radiação. Então é uma bomba atômica sem radiação. Ô, louco. Já imaginou um pedaço de ferro lançado lá do espaço, né? Que é o Projeto Thor, que é o martelo dos deuses lá, né? O que tem também ali nos satélites, e laser também, seria um laser anti-satélite nessas máquinas estranhas ali, seria, a galera especula também de uma queda global da internet. Então está no radar também um ataque cibernético contra os Estados Unidos feito pelos hackers iranianos. Aí aquele dia zero, aquela série. Eu te mandei uma notícia que eu vi sobre testes de ondas pra fritar o cérebro da galera. Então, isso é a síndrome de Havana, né? Então, mas onde que estavam falando que viram esse efeito? Isso ser usado? É agora? Na Venezuela. Ah, na Venezuela? Que os caras caíram vomitando e saindo sangue pelo ouvido, pelo nariz. É isso. São as armas de micro-ondas, né? É V2K que chama, né? Que é Voice to Skull. Isso aí os Estados Unidos. Realmente, os americanos descobriram a arma russa que gera problemas neurológicos. Você fala, pô, irmão, a gente sabe disso aí há quantos anos, né? Eles não descobriram, não, eles usam isso também, pô, tá maluco? Tem documentário do 60 Minutes, longo sobre isso. A mulher fala, poxa, a mulher trabalhava no consulado americano na Rússia, ela falou que estava no apartamento dela, começou a ouvir um zumbido forte no ouvido, começou a ficar tonta, sentir dor de cabeça. A mulher foi fazer a ressonância e o cérebro dela estava todo estoporado. Todo fritado, tá louco. Pô, loucura. Containers, né? Isso, aí guerra. Ali você tem... E o aniversário de 50? Aniversário de 250 anos. Foi no 250. início. Foi no início do ano, né? Aniversário. No início não, 4 de julho, né? Nos Estados Unidos, 250 anos ano passado. Só que aí tem um navio de container mandando um míssil em cima do bolo de aniversário, né? Pois é. Tipo assim, vou melar a festa. E tem o foguete lá, do Bezos, aquele foguete lá, que no formato de piroca, né? Isso daqui, ó. O consolo. Esse aí. Blue Origin. Esse mesmo. É esse mesmo. Isso aqui é consolo do espaço, né? O quê? Consolo do espaço. Em vez de ser jornada que nome maravilhoso. Estamos É. aqui no Capitão Kirk, no consolo do espaço. E aquela mão com a algema, uma mão tipo do poder assim, né? E a bandeira dos Estados Unidos atrás. Cara, eles estão chamando de um outono global. É. O que é o outono global? O outono é a prévia do inverno, né? Então seria revoltas em 40 capitais contra o racionamento digital e contra a falência dos governos, né? Então seria a população tentando se rebelar com essa concentração de poder vinda em consequência das guerras. Olha lá. Como a guerra do Irã vai acabar. Vai terminar. Vamos lá. Os cenários possíveis possíveis, cenários, né? Probabilidade de 25%. É uma longa guerra, guerra mais regional, ela não virá global, né? Uhum. Irã tal... Irã quer que os americanos abandonem suas bases, né, e outros ativos na região. Os Estados Unidos quer manter sua dominância, o Irã intensifica a guerra econômica e os Estados Unidos, junto com Israel, a parte militar. É uma guerra de drones e mísseis, né? Essa troca de mísseis e drones continua. A fronte do Hezbollah intensifica. E o que é isso? O óleo vai ser weaponized, vai ser usado instrumentalizado para a guerra. Vai se transformar numa ferramenta.
Vamos para o próximo slide. Probabilidade de 45% é um sujo, um cessar-fogo sujo. Isso. É um cessar-fogo, mas que deixa sai rastros. caro, sai Os caro. caras destroem as reservas de petróleo. E sobre esse cenário? Então, esse probabilidade menor, né, 15%, né, sentimento contra o Ocidente aumenta, né, no Irã, e isso leva a ataques mais amplos ali nos países alinhados com os Estados Unidos na região ali do Oriente Médio, e esses países são forçados a sair da defensiva para ofensiva. Nesse sentido, é tipo assim, Catar, a Arábia Saudita tá tudo levando míssil e eles têm que entrar na guerra, entendeu? É um cenário de que mais países ali entram na guerra, então você tem uma escalada regional. Probabilidade pequena, tá 15%, né? E alguns dizem que é isso, né? Que o Irã tá bombardeando a Arábia Saudita, Omã, Catar, né? Emirados Árabes, para tentar puxar esse pessoal para dentro da guerra. Você fala, mas para que aconteceria isso? Aí que entra a teoria das ataques de bandeira falsa. Tipo, os Estados Unidos tá jogando míssil nos amigos, dizendo que é o Irã para forçar o cara a entrar na guerra. Próximo, cenário 4, Terceira probabilidade de 10%, Terceira Guerra Mundial. Não, o cara olha e fala, graças a Deus, né? Pouco, né? Pô, 10%? Pô? Não, de uma terceira. Cara, a gente tipo assim, era zero há um tempo atrás. Se acontecer, ferrou. Entendeu? Não, o Corinthians, para ele chegar na Copa do Brasil em 24, era 0, não sei o que por cento. Conseguiu chegar na Copa do Brasil, então assim... Acontece. 10% para baixo também acontece, né? Então ali o pessoal mais linha radical, dura, linha dura no Irã assume o controle do governo, eles atacam vários alvos ali no Ocidente, incluindo países membros da OTAN, como é o caso da Turquia, né? E a OTAN é sugada para dentro dessa guerra, né? Porque a Turquia faz parte da OTAN também. China e Rússia também entram e ajudam o Irã. Aí é aquele cenário que você falou, que o dos especialistas. Entrou as potências e a Guerra Mundial. Guerra Mundial. Acabou. Tem mais um, esse é o último. E 5% colapso do regime. Cara, é baixo, então? Do regime dos Hezbollah, dos Ayatollahs cair. Mas você vê ali, ó, a pressão interna força o regime ao colapso e os Estados Unidos e Israel utilizam armas nucleares. É isso que eu tô falando. Ninguém falava disso. Eu tô falando isso, ó, desde 2025. 24 também. Entendeu? Então, qual que é o cenário, Vilela? Olha uma coisa estranha que aconteceu, e isso é legal de comentar. Relatos estão chegando lá do Irã, principalmente da cidade de Qom, Q-O-M, Qom. É uma cidade muito importante, porque é uma cidade onde os ayatollahs estudam durante anos para virar líderes religiosos ali chancelados. E a cidade de Qom fica muito perto das usinas de enriquecimento de urânio de Fordov. E o que eles estão dizendo que aconteceu? Aviões estão passando em cima da cidade, soltando panfletos, igual no filme O Mundo Depois de Nós, né? Soltando panfleto dizendo, saiam imediatamente da cidade e fiquem no mínimo a 17 km de distância da cidade. Se isso for verdade, porque são relatos que chegam, a gente não sabe, nessa era da inteligência artificial, a pergunta que a galera faz é, por que eles estão falando para ficar 17 km distante? Os caras estão querendo usar arma nuclear para destruir as usinas de enriquecimento de urânio e destruiria a região onde formam os ayatollahs, meu irmão. Entendeu? Então, assim, dentro dessa agenda está previsto o uso de armas nucleares no Irã. Cara, eu creio que vai acontecer. Isso é trash. É o trash, trash. É escalar de verdade a parada. Cine trash. É absurdo. Israel é bem conhecido por ter aquele sistema de segurança, de mísseis e tudo mais. Iron Dome. Só que, cara, o Irã conseguiu furar isso e pareceu que até facilmente, cara. O que foi esse ataque, cara? Cara, é muito míssil, né? O Iron Dome não dá conta. É um sistema automatizado, né? Então, o que acontece? Cada míssil que chega, aí a inteligência artificial faz um cálculo, né? Vai cair onde? Se for cair no deserto ou no mar, eles nem atacam. Mas se você manda muito em áreas residenciais, urbanas, eles não têm capacidade de segurar tudo ao mesmo tempo, né? O Hezbollah, no Líbano, ali no norte, eles têm 180, dizem, né? Que eles têm 180 mil mísseis. Os caras mandar isso tudo de uma vez não consegue pegar, né? Não tem como. Ele não tem capacidade. Sem falar que cada
Cada míssil do Iron Dome, se eu não tô enganado, era $60 mil, né? Então é salgadinho, né? E agora você pega um drone desse aí que o Irã usa que custa $10 mil, pô. Você vai usar um troço de 60 mil pra tentar derrubar um de 10, tá um jogo ali meio desfavorável, né? Então é complicado. É muito míssil pra dar um overload no sistema, o sistema não aguenta. Cara, isso aí me impressionou um pouco, porque eu tinha... Você não chega tanta informação assim desses países, né? Sim. E eu não tinha tanto conhecimento que os caras eram tão poderosos em arma de fogo, que tinha tanto dinheiro, porque, meu, é muito caro. Pô, Você se armar pra guerra é muito caro. Pô, é absurdo. Passou os números só desse ataque que os Estados Unidos deu, já foi mais de bilhão, tá ligado? Sim. Então, por isso que o complexo industrial militar ou o setor militar é o que mais movimenta dinheiro no mundo. Que é muita grana, muita guerra, né? Muito investimento. E o que a gente está vendo agora é a inteligência artificial entrando na guerra. Isso é um caminho... Eu ia falar interessante, mas é meio aterrorizante, né? Como? Explica pra gente o que tá acontecendo. Cara, quem quiser se informar um pouco sobre isso, bota assim, Elon Musk, West Point. West Point é a academia de cadetes dos Estados Unidos, é a formação de oficiais, né? Tipo a Academia das Agulhas Negras que a gente tem aqui, né? A AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. O Elon Musk, ele deu uma palestra lá, cara, que tem o vídeo na internet, deve ter 1 hora e pouca de palestra. Eu acho que foi meados de 2025 ou final de 2024. E ele falou, cara, ele estava dando uma palestra para os futuros oficiais do governo americano. Ele falou, olha só, as próximas guerras não serão guerras de pessoas no campo de batalha. Vão ser só máquinas, só drones. Por quê? Você mandar uma pessoa para o campo de batalha, você vai ter a certeza que você vai perder aquela pessoa. Porque a taxa de acerto dos drones é 100%. Então, você mandou alguém, você perdeu. Se você mandar 1.000 pessoas, você vai perder 1.000. Então, vai ser uma guerra de quem tem mais drone e os melhores drones. E aí ele começou a fazer uma conta de qual é a capacidade de produção de drone americana comparado com a chinesa. A chinesa é muito maior. Então, ele falou, cara, a gente precisa de mais investimento no meio militar, a gente precisa de mais tecnologia e a gente precisa de reconstruir a nossa base industrial. Porque a gente tinha mandado tudo para o Sudeste Asiático, né? Para pagar mão de obra mais barato quando surgiu o Made in China, né? Então, cara, ele fala, essas máquinas, elas são aeronaves com inteligência artificial local. Aí o general que estava mediando, mas o que é isso? Ele falou, cara, a máquina, ela toma decisão própria. Se ela vai matar ou não. Então ela olha assim, um cachorro, não vou matar uma pessoa. Uma pessoa, mas é adulto ou criança? É adulto. Tá com arma? Não tá com arma. Então não mato. Não, tá com arma, mato. Pô, mas não era arma, era um guarda-chuva. Agora já era. Próximo. Entendeu? Vai ser nesse nível. E aí você fala, meu irmão, é videogame virando realidade. E aí é literalmente isso. Por quê? Qual que é a empresa hoje que tá mais bombando? Que eu, na minha inocência, fui pesquisar qual era o ticker dela pra investir, né, mano? Não fez o IPO ainda. Que é a Anduril Industries. Anduril, cara, é uma história muito interessante, já que eu falei que tá virando videogame, porque um molequezinho gênio, chamado Palmer Luckey, ele em casa, ele criou um óculos de realidade virtual. E ele que criou a empresa Oculus, né? Oculus é VR, né? Virtual Reality. Então, o moleque gênio, 16 anos, ele inventa essa parada, ganha uma grana, e aí ele, viciado em videogame, foi comprado pela Meta, né, da Facebook. E aí ele foi incorporado na Meta para desenvolver o óculos da Metaverso. Então ele estava trabalhando lá e tal. Só que aí nas eleições de 2016, nos Estados Unidos, quando o Trump venceu a Hillary Clinton, ele entrou numa de botar uma postagem lá no Twitter na época a favor do Trump. Aí a galera toda da Meta, que era super de esquerda, anti-Trump, fizeram um complô contra ele lá, um abaixo-assinado, tem que tirar esse cara da empresa. E aí eles fizeram um acordo lá, ele saiu, ele falou que no dia que ele saiu, ele ligou pra uma galera, pros amigos, e falou aí, vou montar a empresa bélica. Cara, como é que vai ser? A gente vai fazer umas armas aí, estilo videogame. Mas, cara, pô, o setor bélico é muito forte, é um setor muito fechado, cara, é difícil de entrar concorrente. Ele falou, não, já montei o plano de negócio. O plano de negócio é o seguinte, o governo americano abre um edital e fala, preciso dessas armas, preciso dessas aeronaves, preciso desses blindados.
E aí as empresas recebem o edital, montam um projeto e apresentam na licitação. Ó, meu projeto é esse, o orçamento aqui. Aí o governo americano decide quem tem o melhor produto, o melhor orçamento e fecha com um ou com o outro. Qual que era o plano dele? Eu não vou esperar o governo americano abrir um edital para eu apresentar a proposta. Eu vou olhar o que o governo americano está precisando e vou me antecipar e já vou abrir um cardápio e falar, eu tenho essa arma. Então o cara criou os drones mais loucos do mundo, as armas mais malucas que é negócio de videogame. Você pode ter certeza que os drones, tudo dele aí, estão trabalhando a beça lá no Irã, a gente não sabe, porque é claro que isso aí é tudo classificado, né? Ele não vai chegar, olha meu drone novo aqui que eu matei todo mundo. Não, eles vão falar, não, foi o B2, o bombardeiro B2 que matou. Cara, os caras hoje têm a cara de pau nos Estados Unidos falar assim, a aeronave mais avançada, mais potente que nós temos é da empresa Northrop Grumman, é o bombardeiro B2, que ele é stealth, que é esse que parece um triângulo, parece uma nave ali. Parece o avião do X-Men ali. Né? É, nesse nível. Sim. Cara, esse avião, ele é dos anos 70, ele foi apresentado ao mundo em 1988, e os caras vão me falar que em 2026 essa aeronave mais moderna que eles têm, pô, tá me chamando de idiota, né? Claro que não é. Aí quando você lembra que todas essas empresas de contratante de defesa, elas têm um setor secreto que fabrica essas aeronaves completamente sigilosas para o governo americano. A maior de todas, que é a Lockheed Martin, ela tem o Lockheed Martin Skunk Works. Um dos ex-diretores da Skunk Works, a galera não sabe se ele estava zoando ou se era verdade, mas ele se aposentou e falou, aí, ele deu uma entrevista, né? Os caras falam, pô, se você era diretor da Skunk Works, você deve ter visto muitas aeronaves, pô, diferentes, né? Que até hoje a gente não conhece direito. Aí ele mandou essa, ele falou assim, já viu Star Wars? O cara falou, já. Aquilo tudo que tem ali a gente tem. O cara mandou. Quase que eu falei, até o hiperespaço, né? Viajar na Estrela da Morte, porra, né, velho? Cara, tudo isso tem, a gente tem lá. Cara, se você pega o canal no YouTube da Skunk Works, eles botam umas animações que você fala, deve ser zoação, né, cara? Acho que eles não devem ter isso, não. Mas assim, cara, é onde tem mais dinheiro, onde estão os maiores gênios. Eles estão ali na Skunk Works da Lockheed Martin, eles estão a Raytheon, ela tem um setor secreto chamado Bike Shop, né, que é uma loja da bicicleta. A Boeing é uma dessas empresas também que fabrica as aeronaves para o governo americano. A Boeing tem a Phantom Works, né, a Fantasma. Então, cara, a Anduril tá entrando nisso e a gente não sabe o que esses caras usam. O que ele mostra deve ser só a carrocinha, né, só o charrete do cara, né. Então, é tudo com inteligência artificial. É tipo Skynet, Robocop 2.0, é um negócio maluco. Se você for viajar assim, cara, pensa assim, teve uma conferência na China de tecnologia que os caras, eles apresentaram, é tipo um metal transparente, tá ligado? Irmão, você acha que nenhum militar pensou, porra, e se eu revestir um avião com isso? Você acha que ninguém pensou nisso, tá ligado? Com certeza, é o cloaking, né, que eles chamam cloaking device. Isso aí tem com certeza. Existe essa invisibilidade do radar, né? Não aparece no radar por causa do formato da aeronave, o radar não consegue detectar, mas tem o visual também, né? Visual também, cara. Na verdade, até tem uniformes que são assim. Cara, eu fico muito assustado com a China, cara, porque a China, toda vez que eles apresentam as tecnologias, é uns saltos absurdo, cara. E como eles não entram nas brigas, sim. Você não sabe o que os caras têm. Sim, não sabe. Ninguém sabe. A ideia é sempre estar 30 anos à frente. Se você pegar a internet era um equipamento militar da ARPA, né? Que virou da ARPA. Era a ARPANET. Em 1969. A gente começou a usar nos anos 90. GPS. Era da Marinha Americana também, em 1969. No Brasil, popularizou em 2010, eu acho. Primeira vez que usou GPS no Brasil era só para localização de transporte de cargas de alto valor. E mesmo assim, aquela GPS que você tava aqui em Barueri, ele falava que você tava em Osasco, né? Viu uma coisa aqui interessante, que o Irã, ele tentou atingir a Turquia e a OTAN interviu lá e tudo mais. Só que, tipo assim, cara, é um negócio meio grave, né, cara? Colocar a OTAN no meio desse bolo aí, porque tem aquele tratado lá que se realmente atacou um, ataca todos e alguém tem que fazer alguma coisa. Ninguém larga a mão de ninguém. É o artigo número 5. O que os Estados Unidos
tipo, vai fazer se realmente for confirmado um negócio desse, cara? Então, eles já estão fazendo vista grossa, né, com relação a esse artigo 5º lá do Tratado da OTAN, porque já caiu a aeronave russa na Polônia. Polônia é da OTAN. Se eles quisessem, eles podiam estar falando, agora é briga todos contra todos. Mas eles estão fazendo a vista grossa, né, porque... Se começar um negócio desse, meu irmão, aí já Então, é isso que eu fico pensando, porque se a gente for por esse caminho, é Mad Max, acabou. Mad Max total. Aí tem o melhor livro de todos sobre isso, cara, da Annie Jacobsen, que também escreveu o livro The Pentagon's Brain, que é o livro... Eu tinha acabado de comprar em inglês, saiu em português, que é Guerra Nuclear. É um livro sensacional. Aí você vai ver, é uma simulação de como seria uma terceira guerra mundial. Assim, é desolação total, não tem conversa. Como seria? Me fala, assim, os steps. Começa com um míssil nuclear caindo nos Estados Unidos. E aí você vai ver que os centros de comando e tal, eles estão muito aquém do que a gente acha. Então eles não sabiam quem tinha jogado, qual era a motivação. Eles suspeitavam que era da Coreia do Norte. Mas aí não era da Coreia do Norte do território, era provavelmente de um submarino nuclear, então foi lançado em algum lugar no oceano que eles não sabiam. Então, nessa que eles estão tentando entender quem foi, meu irmão, já estava vindo outro. Os caras falaram, pô, e agora? Aí eles mandaram o míssil antinuclear, né? Só que esse míssil tem uma precisão de 8%. Os caras mandaram 3 e não conseguiram segurar a bomba atômica, o míssil balístico. Eu não tinha essa noção, mas eu não sei se eu vou acertar o cálculo, mas ela falou, cara, um míssil balístico intercontinental, que é um negócio do tamanho de um ônibus, ele viaja 10 vezes mais rápido que uma bala no revólver. Como é que você acerta uma parada dessa no ar, meu irmão? Um troço passando. Aí você vê aqueles mísseis assim, você fala, não deve estar tão rápido. A parada é 10 vezes mais rápido que uma bala. Então o negócio sai em 10 minutos, sai da Rússia, chega nos Estados Unidos. Você fala, cara, como é que eu intercepto uma parada dessa? Então o Trump tá tentando criar o Golden Dome, que é tipo um Iron Dome de Israel, só que versão americana. Mas é muito complicado isso, cara. Então você vê que se começa, pra acabar a humanidade é rápido. Não durou horas, assim, aí acabou tudo. Morreu todo mundo. Deu um spoiler do livro, né? Mas o livro termina assim. Deve ser curto, né? O livro, né? Porque, não, o livro é longo pra caramba. Deve ter umas 300. A partir do primeiro ataque já acaba tudo. Mas tem um filme que conta que é uma simulação nesse sentido, cara, que é um filme. E um filme é tão tenso, meu irmão, que eu acho que eu fiquei até com pressão alta. Terminou o filme, eu tava sentindo meu coração batendo na nuca. Que filme que é? Indica pra galera aí. O nome do filme é com o Idris Elba. Se a galera quiser me ajudar aí, Idris Elba, que é o ator famoso, faz o papel do presidente americano. Cara, aí tu vai vendo o filme, você acha que a coisa vai melhorar, só piora, aí você fala, ih, meu irmão. E aí tu fica tenso sem perceber. Você fala, é um filmezinho, né? Daqui a pouco tu tá segurando a cadeira assim, caraca, trincando os dentes. Filme de ação. É um filme, não é um filme tão rápido, né? É um filme mais, né, assim, no clima, né? De tensão. Cara, é triste o negócio. Aí você entende por que os caras estão gastando trilhões, bilhões em bunkers ou para fugir do planeta Terra, né? Por que Elon Musk tá tanto querendo colonizar Marte? Você acha que as intenções dele são de... Não, explicitamente. Fugir? Para ter um plano B, né? Ele já falou, a Terra aqui tá condenado já. Ele falou, teve Primeira Guerra Mundial, teve Segunda, vai ter Terceira. Só que Terceira é com arma nuclear mesmo. Terceira acabou, é a última. Aí no mínimo você tem um inverno nuclear, porque sobe muita poeira e escurece o planeta Terra, fica frio pra caramba, não tem comida pra todo mundo. Aí vem fome, doença, pandemia, ele falou, tem que ter um plano B. O objetivo é esse, ele fala claramente. Se você pegar, for pesquisar por que Elon Musk quer colonizar Marte, ele vai falar, é por causa disso.